CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN. Vamos falar um pouquinho da fragilidade das senhas? Bom, vamos começar, Fernanda, contando um caso que aconteceu na semana passada, bastante emblemático, que explica exatamente o que a gente está conversando aqui agora. Um evento que aconteceu nos Estados Unidos, que foi chamado de Signal Gate, né? Foi criado um grupo no Signal com altas autoridades do governo Trump para discutir os planos de ataques aos Houthis, né? Então, eram informações muito sensíveis que eram trocadas ali, né? O Signal, para quem não conhece, ele é muito similar ao WhatsApp, só que com um pouco mais de segurança. E aí, um jornalista foi incluído no grupo, inserido inadvertidamente, ou se infiltrou, ninguém sabe ainda, né, nessa situação. E o grupo do Signal, ele tinha como participantes o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, que é o ministro de Defesa, Mike Waltz, que é o consultor de segurança do Trump, e o Mark Rubio, que é o secretário de Relações Exteriores dos Estados Unidos também. A criação do grupo foi uma falha de segurança, mas esse não foi a descoberta mais crítica. Com esse evento, né, começaram a investigar a segurança dos integrantes mais a fundo, que estavam lá no grupo, e encontraram vazamentos na Deep Web de e-mails do Peter Hegseth, o ministro de Defesa dos Estados Unidos, para isso. Então ele tinha e-mails na Princeton, Gmail, Yahoo e um e-mail lá na Rússia, no mail.ru. E aí descobriram que ele estava usando a mesma senha para todos esses serviços de e-mail. E a senha era MLS 71881. Posso falar porque está público, já foi publicado em vários meios de comunicação. Então a senha era MLS 71881. E estava ruim e vai piorar. Por quê? Essa senha MLS 71881 é exatamente as iniciais da esposa do Peter Hegseth, Meredith Schwartz. E o final, 71881, é a data de nascimento dela. Simplesmente o ministro da Defesa usou a mesma senha em vários serviços de segurança, né, serviços de e-mail, na verdade, e a senha era as iniciais da esposa dele, com a data de nascimento, né? Um ministro que controla uma das forças mais poderosas do mundo. Então, isso mostra para ilustrar para a gente duas coisas, né, que a gente vai comentar hoje. Primeiro, não usar a mesma senha em vários serviços da internet, né? E não usar a data de nascimento de ninguém, nem o seu, nem de familiares, nessa situação. Por quê? Porque você descobrir o nome dos familiares, né, e a data de nascimento dos familiares, ou a sua também, é muito fácil hoje em dia nas redes sociais, né? Então, plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, permitem que as pessoas compartilhem essas informações publicamente e, sem querer, os invasores vão lá, né, analisam essa situação e podem usar essa questão como uma tentativa de quebra de senha, já que eles tentam quebrar a senha via força bruta. Com esses dados todos coletados, eles podem fazer uma série de correlações com esses dados e tentar descobrir a sua senha em relação a isso. Então, na verdade, eles começam a fazer a tentativa de usar nome, sobrenome, data de nascimento, né? Nome de filho, de filha, de esposa, né, para essa questão. Então, é importante a gente proteger nossas contas, né, todas da internet de forma adequada, ou seja, evitar combinações previsíveis, como data de nascimento, como eu falei, placa do carro, número de telefone celular, né, optar por senhas mais seguras, que hoje devem ter pelo menos 16 caracteres, né, e essa senha deve ter letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos especiais, né, e se possível que não seja uma palavra que esteja no dicionário, né? Ou seja, uma palavra, né, do nosso cotidiano, do dia a dia, porque isso também facilita para os atacantes esse tipo de situação, né? E outra dica bastante importante é, quando possível, habilitar aquela autenticação de 2 fatores, né? Pois isso adiciona uma camada extra de proteção contra o acesso não autorizado. Então, ou seja, você tem lá os grandes portais hoje da internet todos, Facebook, Instagram, né, LinkedIn, Gmail, Outlook, todos têm a possibilidade de você ativar a autenticação de 2 fatores. Então, mesmo que sua senha vaze, né, na internet, quem tiver de posse dessa sua senha e do seu e-mail não vai conseguir entrar na sua conta, porque ao fazer a tentativa de acesso, vai ser solicitado um segundo fator de autenticação que normalmente é obtido pelo aplicativo do Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Então essa é uma questão legal, né, para você fazer. E
quem está pensando aí, nossa, mas eu vou ter que ter dezenas de senhas diferentes com 16 caracteres, né? A solução para isso são os aplicativos chamados de cofres de senhas, onde você pode armazenar nesses aplicativos que ficam preparados para receber as senhas de forma criptografada, as suas senhas de todos os serviços que você tem na internet. Então, dicas aí importantes. A gente viu que tem um caso real, né, de um grande, né, funcionário lá do governo Trump, alto escalão do governo Trump, que usou, né, as iniciais da esposa, mais a data de nascimento dela, e isso já era ruim, e ainda assim ele repetiu essa senha em vários serviços de e-mail que ele utilizava. Então é bastante complicado essa situação, viu? Agora eu fico pensando assim, de fato, Gilberto, quem usa de uma senha de 16 caracteres, né? Então, na Nem verdade... o banco usa, a maior é 8. Exatamente. Mas é uma questão de segurança, né? Na verdade, vários cofres de senhas, eles já têm a função de gerar a senha para você, inclusive. Então você nem precisa se preocupar com isso. Você tem o cofre de senhas, e para aquele serviço que você está utilizando, você solicita o cofre de senhas, ele gera uma senha para você já nesse padrão e já altera, né, essa senha para você. Então você não precisa nem lembrar da senha, você simplesmente coloca lá no cofre de senhas armazenado, e isso não tem problema, vamos chamar assim, nem você precisa ficar preocupado com isso. Infelizmente é verdade, assim, Fernando, usar uma senha de 16 caracteres que você se lembre é bem complicado, não? Realmente fica difícil, mas é tudo uma questão de segurança, né? Hoje em dia tudo é nome digital. Imagina o estrago que alguém poderia fazer caso tivesse acesso ao seu e-mail, né? Que aí usa como autenticação de uma série de outros serviços na internet, né? Ou mesmo sua conta do Instagram, né? Então, assim, é bem no sentido de, assim, é um pouco de pensamento neurótico? Certamente que é, né? Mas a gente, hoje em dia, nossa vida toda está no mundo digital, né? Então isso é bem mais complicado. E a gente tem uma enquete no app perguntando como é que os ouvintes, né, eles montam suas próprias senhas. Patrícia, vamos repetir as opções e como é que está esse placar no Twitter e no Threads, tá? Depois a gente ouve do Instagram. Pois é, Fernanda, no Threads tem gente, a maioria, né, usa banco de senhas e 40% dizendo que usa senhas com mais de 10 caracteres. Então, temos mais pessoas conscientes no Threads. Agora, no Twitter, tá tudo meio embolado. Já mudou algumas vezes dessa posição. Agora, quem está ganhando com 42% são os ouvintes que usam senha com mais de 10 caracteres. Em segundo lugar, aqueles que usam banco de senhas ou cofre de senhas. E empatados, em terceiro lugar, com 14,3%, aqueles que usam datas de aniversário como senha e as senhas mais curtas, só com números e letras. No Instagram? Olha, Fernanda e Patrícia, aqui no Instagram, acho que a notícia é muito boa não, tá, Gilberto? Porque a maior parte dos nossos internautas estão dizendo aí que eles utilizam datas de aniversário, Fernanda, aqui no Instagram, lá no @CBN Vitória. Eles representam nesse momento 62% dos nossos internautas. Outros 30% dizem que utilizam senhas curtas, só com números e letras. E 1% que diz que usa as senhas com mais de 10 caracteres. Ninguém aqui no Instagram está dizendo, até o momento, que utiliza banco de senhas, por exemplo. Esse número chama atenção, hein, Fernanda? A maior parte dos internautas aqui acho que não está muito certo, né? O Gilberto aí está utilizando a data de aniversário como senha. Bem, primeiro, meus parabéns para todos os nossos ouvintes que já estão utilizando o cofre de senhas com senhas mais do que 10 caracteres, né? Exatamente isso mostra uma preocupação grande com a segurança e privacidade de cada um deles. Quem não está usando isso, o pessoal lá do Instagram, né, que respondeu a enquete falando que não está usando ou está usando senhas pequenas, minha recomendação aqui, não façam isso, né? Que mudem suas senhas para senhas maiores, porque vocês podem estar correndo risco de roubo de credencial, roubo de perfil, o que é bastante complicado, né? Depois recuperar isso, né? Muitas vezes você tem um perfil lá com muitas fotos que você nem tem backup mais lá no Instagram, e aí se alguém conseguir acessar a sua conta, pode até apagar todo o seu perfil, todas as suas fotos que estão lá, e você vai perder uma história toda de vida para isso. Então é bastante complicado. Bom, vamos lá, para os nossos ouvintes do WhatsApp. O L está me dizendo, a senha dele tem 12 posições, tem letra maiúscula, minúscula, tem números e caracteres. E o que atrapalha hoje, segundo ele, muitos sites limitam o número de posições e não aceitam caracteres especiais. Isso é verdade. Infelizmente, alguns sites, até por uma questão de um ataque chamado SQL Injection, eles não deixam cadastrar
códigos ou símbolos, né, nas senhas. Infelizmente, isso é a realidade, ainda para uma quantidade pequena de sites, né, pelo que eu tenho acompanhado, mas isso é verdade. O Marcelo, ele tem umas dicas aqui, tá? Se o usuário ele não é forçado a mudar as senhas ou a ter níveis mínimos de senha, ele faz com que a gente acabe afrouxando mesmo, né? E algumas dicas dele. Usar senhas fortes geradas por um gerenciador de senha, que foi o que você sugeriu, né? Uhum. Ele está dando exemplos aqui do Google Chrome. Usar gerenciadores de senha, recomendo o Bitwarden, é isso? Isso aí, Bitwarden, exatamente. É um dos que a gente sugere, um gerenciador de senhas gratuito, né? Ele, e tem agora um do Proton, né? Do Proton Mail, que também é gratuito, muito bom, que eu testei. O Bitwarden eu testei também, e tem o KeePass. São esses 3 gerenciadores de senhas, KeePass, Bitwarden e do Proton, que são gratuitos e são muito bons. Ele disse que fez um levantamento na empresa, há 3 anos isso, tá? E 80% dos usuários usavam a senha 123. Aí eles colocaram políticas de senha, e enfim, né? Assim, é triste isso, né? Sobre essa observação desse nosso ouvinte, Fernando, uma coisa importante é assim, hoje em dia, não é tão preocupante assim você não trocar senhas frequentemente, né? Trocar uma vez a cada 6 meses, né? O mais importante hoje é você não usar senhas iguais nos vários serviços. Isso é muito mais importante do que trocar senha, frequentemente. O Simon me disse que anota tudo na cadernetinha dele, ninguém consegue hackear ele nunca. Olha, cuidado, hein, Simon, com anotar na caderneta, né, papel ou mesmo no celular, né? Se você não tiver um lugar extremamente seguro para armazenar esse documento, né, essa caderneta, você pode estar correndo risco. A Renata diz, qual é o intervalo ideal de troca de senhas? No trabalho dela, eles exigem a cada 2 meses. Então, é um tempo, eu considero curto hoje em dia, né? Ou seja, você trocar a cada 4, 5 meses, desde que você tenha uma senha exclusiva para aquele serviço, para cada um dos serviços que você utiliza, é razoável. Se você usa, inclusive, autenticação de 2 fatores, então, 6 meses você pode trocar de senha sem problema nenhum. Mais uma perguntinha chegando, Patrícia, conta aí. É o Valdenir. Olá, CBN, bom dia. Eu uso a minha data de aniversário. Mas o que acontece? Eu boto um número, entre a data de aniversário, eu boto um número diferente. E eu coloco também uma letra diferente. Ele pergunta se tem algum problema. Então, você usar a data de aniversário, né? Parte da sua senha, né? O atacante já sabe. Então, quando ele for usar a força bruta para tentar fazer a tentativa e erro, ele já sabe que os dígitos do seu aniversário já estão lá, né? Ele vai ter que só adivinhar, né, basicamente, a letra que você coloca mais e esse número que você coloca mais, né? Então, assim, é uma senha bastante frágil, eu diria, se o atacante fizer um ataque de força bruta na sua conta. Temos mais outra, Patrícia? Temos mais uma. É o Joilson. Opa. Eu queria saber se esses aplicativos que tem na Google Play aí, se realmente eles descobrem senhas. Então, normalmente os aplicativos, eles não descobrem senhas. A gente tem aplicativos de descobre senha de Wi-Fi, né, que é bem comum, mas na verdade não descobre a senha. Na verdade, alguém que usa esse aplicativo acessou aquele rede de Wi-Fi e o aplicativo capturou essa senha e publicou essa senha. Então, ele não quebrou exatamente a senha do Wi-Fi. Quanto a quebrar senhas via aplicativos do celular, é bem difícil, porque é um tipo de aplicativo que exige um processamento bastante elevado. Existem aplicativos desse fim para computadores. Isso é bem mais comum e são aplicativos bem potentes. No caso do celular, é mais difícil. É isso, então, né? Todas as perguntas que forem chegando, a gente vai juntando depois para o Gilberto. Vamos fechando a semana? Vamos lá. Viralizou. Gente, Fernanda, vamos começar com a notícia da Amazon. A Amazon vai lançar os primeiros satélites para brigar com o Starlink, né? Se não houver nenhuma intercorrência, no dia 9 de abril, começam os lançamentos do primeiro lote de satélites funcionais do projeto Kuiper, né, da Amazon, que vai brigar basicamente com a Starlink. O começo são 27 satélites e o projeto vai contar com até 3.200 satélites em operação. A ideia é oferecer
acesso em banda larga entre 100 e 400 megabits por segundo. Vamos ver como é que esse projeto vai andar, né? Mas é um bom concorrente da Amazon para isso. Fica na linha, Gilberto. Vamos para o Vamos lá. repórter CBN. De volta com o CBN Vitória, eu interrompi o Gilberto para o repórter CBN, né? Na hora que ele fazia um balanço aí dos fatos que marcaram a semana. Estou de volta contigo, Gilberto. Então, Fernanda, vamos falar aqui também outro notícia que me chamou a atenção, que até foi abordado aí no horário da CBN, né? Que as tarifas do Trump derrubaram ações das Big Techs, né? Com esse estabelecimento de tarifas, né? Agora do governo Trump, né? Vai afetar basicamente toda a economia mundial, mas afetou diretamente as empresas de tecnologia, as Big Techs. A Apple foi a que mais perdeu, né, o valor nas ações, mas a Nvidia, Tesla e Amazon também registraram baixas em relação a essa questão. Isso porque essas empresas, elas dependem, né, a produção dessas empresas normalmente são feitas num ambiente ou países no exterior. Isso vai ser impactado, eles compram os materiais que são importados para os Estados Unidos, ou essas empresas que produzem nos Estados Unidos, compram acessórios e componentes eletrônicos também de outros países. Então, vai aumentar o preço basicamente de todos esses equipamentos, tanto celulares quanto insumos de eletrônico, para essa situação. Então, essa é uma questão importante e a queda foi bastante significativa. No caso da Apple, perdeu quase 9% do valor de mercado, né? A Amazon quase 8%. Então, foi um impacto bastante grande em relação a isso. Vamos acompanhar como é que isso vai evoluir, né? E interessante agora, a última notícia que me chamou a atenção é que a 6G, né, já tem data para entrar em operação, né? A ideia é que ela entre em operação por volta de 2029, 2030, e vai trazer um novo patamar de conectividade nessa situação. Enquanto isso, no Brasil, a gente espera até 2026 uma cobertura bastante desenvolvida, né, do 5G ainda aqui no Brasil. A ideia do 6G é fazer um aumento, né, da parte de conectividade, com velocidade de conexão, né, e uma questão de maior integração com a inteligência artificial. Vamos acompanhar aí como é que vai funcionar essa nova tecnologia do 6G. Não temos nem 5G direito aqui, né? Vamos esperar sair o 6G também. É isso. Vou deixar aqui como dica do nosso ouvinte, Marcelo, o controle, né, por parte dos pais, sobre o uso de telefones por adolescentes e crianças. Olha, gostaria que o Gilberto falasse sobre sistemas de monitoramento nos smartphones e precisamos de aliados também, opções gratuitas de Kids Mode, quando os pais temem deixar o telefone com o filho. Lançado o desafio, né, Gilberto? Legal, bom tema, a gente pode falar sobre isso na quarta-feira que vem. Fechado então, a gente já te espera. Muito bom, obrigado aos ouvintes pelas muitas participações, um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.